Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na manhã deste domingo, e a gente vai seguir falando. O nosso papo, como sempre, vai ser o Santos. Essa questão do Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, que poderia assumir o Santos. Tem a questão aí também da negociação envolvendo Santos Fluminense, Soteldo, Ganso, e treinador que até agora a gente está aí na expectativa de que seja anunciado alguma coisa, mas até agora nada, tá? Vamos falar sobre isso, mas eu queria pedir para vocês antes se inscreverem aqui no canal. Se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho. Vocês sabem muito bem que essas 3 etapas são muito importantes para mim, para fazer esse canal crescer. Está crescendo, eu agradeço vocês do fundo do meu coração. Gente, é o seguinte, ontem eu estava dando uma olhada aí nas notícias que saíam nas redes sociais, enfim, na internet, dando conta que o Dorival Júnior poderia assinar com o Santos e fazer com exatamente aquilo que o Fernando Diniz fez na época que dirigia a seleção brasileira e dirigia também o Fluminense. Isso era muito comum no passado. Isso era muito comum. Por exemplo, na Copa de 78, Cláudio Coutinho era técnico do Flamengo e era técnico da seleção brasileira. Oswaldo Brandão foi técnico do Palmeiras, do Corinthians, e foi técnico da seleção brasileira também. Isso era muito comum, muito comum. De uns tempos para cá é que o técnico passou a ter exclusividade com a seleção brasileira. Tá? E isso foi quebrado recentemente com o Fernando Diniz. Eu conversei com o Dorival ontem. Perguntei para ele, Dorival, vou até puxar aqui a conversa. Falei, Dorival, como é que é? Você aceitaria dirigir o Santos e estando na seleção brasileira ao mesmo tempo? Aí até mostrei para ele algumas postagens e tal. Ele falou para mim, olha, Fábio, desconheço isso por completo. Ele falou assim, eu tenho um contrato com a CBF até a Copa do Mundo. Jamais faria isso. Ou seja, jamais dirigiria um time e a seleção brasileira ao mesmo tempo. Entendeu? Então, essa é a resposta que o Dorival Júnior me deu. Então, essa ideia de que o Dorival possa vir a ser o técnico do Santos, ele estando ainda empregado na seleção brasileira pela CBF, esquece. Ele falou para mim ontem, jamais faria isso. Ou seja, a ideia do Dorival é chegar até a Copa do Mundo como treinador da seleção brasileira. E para que isso aconteça, ele tem que estar debruçado nesse projeto 24 horas por dia. Olhando jogos aqui, ali, lá, viajando, assistindo jogos na Europa, no Brasil, enfim, todas as partes do mundo onde haja um jogador da seleção brasileira que interessa a ele para levar para a próxima Copa do Mundo, entendeu? Então ele não vai fazer isso. Então, gente, essa questão, Dorival Júnior dividir seleção brasileira com o Santos, não, isso não vai acontecer. Repito, o que ele me disse, Fábio, tem um contrato com a CBF até a Copa, jamais faria isso, tá? Então, vamos tirar isso da frente do caminho. Então esquece, Dorival pode vir dirigir o Santos? Pode, mas se ele não estiver mais na seleção brasileira. Isso pode acontecer, mas nesse momento isso é impossível, ele me disse, ontem. Outra questão que também está todo mundo comentando, todo mundo não, boa parte da torcida comentando nas redes sociais, também vejo em alguns companheiros de imprensa, especialmente no Rio de Janeiro, meu amigo Zailan, com quem eu trabalhei na Fox durante um tempão, ele noticiou, foi o primeiro a noticiar do interesse do Soteldo, do Fluminense pelo Soteldo. Do Fluminense pelo Soteldo. E o meu amigo Fabiano Fará, comentou ontem, né, deu informação ontem no canal dele, um ótimo canal também, que eu igualmente recomendo para vocês, que o Fluminense teria oferecido 20 milhões de reais, mais o Ganso. Bom, essa é uma transação que a gente tem que pensar muito, se vale a pena ou não. Porque o Soteldo é um cara que tem mercado. Queira ou não, ele tem mercado. E tem mercado na América do Sul também. Na Europa, não tem. Na América do Norte, tem, já jogou lá no México, jogou também no Toronto. Então, o Soteldo é um jogador que tem mercado. Você negociaria o Soteldo por 20 milhões de reais, algo em torno de 3 milhões e meio de dólares, ou euros, né? E mais o Ganso? Eu não faria isso. Porque ninguém tem garantia de como o Ganso vai se comportar no Santos. O Fernando Diniz saiu do Fluminense e o jogo do Ganso caiu. Porque o Ganso é um jogador que funciona para esse tipo de jogo, sem muita intensidade.
Jogo que exige intensidade, marcação de alta na saída de bola do adversário, ele não consegue fazer isso. Ele não tem joelho para isso. Ele já fez 2 cirurgias de LCA, o ligamento cruzado anterior. Não é que ele não quer fazer isso porque ele é indolente. Não, ele não consegue porque o joelho não permite. Então como é que você vai contratar um Ganso sem ter um novo treinador? O treinador pode falar, escuta, não vai funcionar. Eu já falei isso para vocês. E aí, como é que faz? Você vai dar um contrato com um Ganso de 3 anos e aí você tem que pagar o cara, ninguém quer. Vai ficar mais ou menos igual o Patrick. Você fica com o mico na mão. Quem quer o Patrick hoje? Ninguém. O que o Santos vai fazer com ele? Ninguém sabe. Isso é coisa do Galo, vocês sabem disso. E outra coisa, além de eu não fazer esse negócio envolvendo o Ganso, 20 milhões do Fluminense, parceladamente, eu só aceitaria com garantia bancária. Não é porque é o Fluminense, é porque é o futebol brasileiro. Se o Santos for pagar parceladamente um jogador, por exemplo, o Patrick é o Atlético, se eu sou o Atlético, eu exijo a fiança bancária. Dá para confiar em algum time do futebol brasileiro? Em alguns dá, em outros não. No Flamengo dá para confiar? Dá. No Palmeiras dá para confiar? Dá. Olha o Botafogo, gente, que hoje é uma SAF, um time riquíssimo, uma empresa riquíssima. O Botafogo está devendo $1 milhão para o Santos na compra do John, que foi feita no começo desse ano. Não pagou. Não pagou até agora. Esse dinheiro precisa, o Santos precisa desse dinheiro. Você vai dar mais de R$ 6 milhões. Isso ajuda a pagar a folha de pagamento de dezembro, ou pode entrar na composição de férias, 13º. É o dinheiro que o Santos tem direito. O Botafogo não pagou. O Botafogo não pagou. Entendeu? E aí, como é que faz? Então, para fazer negócio hoje, você tem que fazer com garantia bancária. Ou estar coberto de uma maneira ou de outra. Por exemplo, veja o caso do Vitória. O Fluminense é interessado no Lucas Arcanjo, goleiro. Foi acertado que o Fluminense vai pagar €1 milhão, ou um pouco mais de R$ 6 milhões, pelo goleiro. Aí o Vitória falou assim, olha, eu quero uma garantia bancária, senão eu não vou vender. E o Fluminense não quer dar, porque segundo ele, a operação ficaria mais cara. Entendeu? E o negócio parou. O presidente do Vitória, acho que é Fábio Mota, se eu não estou enganado, falou, não vendo se não tiver garantia bancária. O Flamengo deu exemplo disso, nesse caso do Hugo Souza com o Corinthians. Falou, olha, se não tiver garantia bancária e banco de primeira linha, porque o Corinthians apareceu lá, segundo eu leio numa matéria do GE, com o banco Daicoval. E o Flamengo falou assim, não, esse banco eu não quero. Aliás, esse banco é o banco onde o Santos faz as suas operações e que por um erro de sistema deles, o salário era para ter caído na sexta, foi cair só na segunda-feira, segundo o Santos informou. Foi um erro bancário. O banco é o Daicoval. Entendeu? Então o Flamengo falou assim, esse banco eu não quero. Esse banco eu não quero. Eu quero banco de primeira linha. Entendeu? Então o Flamengo deu um exemplo. Ou paga à vista, pingou o dinheiro, eu mando toda a documentação para você. Ou me apresenta uma garantia bancária de banco de primeira linha. Então, esse exemplo dado pelo Flamengo, nessa operação com o Corinthians, até porque o Corinthians atrasou o pagamento do Mateuzinho, esse exemplo tem que ser seguido por todos os times. E o Vitória está fazendo isso agora em relação ao Lucas Arcanjo, goleiro, que o Fluminense está interessado. Eu mandei uma mensagem ontem para o presidente Marcelo Paz, o CEO, né, do Fortaleza, que negociou o Hércules com o Fluminense, parceladamente. Eu perguntei, ô presidente, tudo bem? Marcelo, tudo bem? Deixa eu achar aqui, eu vou até dizer para vocês exatamente o que ele falou para mim, para não falar bobagem, tá? Para dizer exatamente o que o Marcelo Paz falou para mim ontem. Porque eu perguntei para ele, falei, Marcelo, e aí? Vocês pegaram garantia bancária, nesse caso do Hércules, como é que foi? Tá? E aí ele respondeu para mim, ele falou assim, para lá, papapá, estamos, papapá, obrigado, tal, temos ótima relação com o Fluminense, confio no Mário e fizemos um negócio seguro juridicamente para ambos os lados. Confio no Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, fizemos um negócio seguro juridicamente para ambos os lados, tá?
E aí eu falei, você pediu garantia bancária? Eu falei assim, não existe apenas esse tipo de negócio. Eu fiz um outro negócio onde juridicamente estou bem respaldado. Não vai ter problema nenhum. Então, gente, se o Santos for fazer negócio com o Soteldo, com o Fluminense, ele tem que tomar cuidado. Não é, repito, não é porque é o Fluminense. Qualquer time é assim, o Corinthians não paga, o Fluminense não paga, o Botafogo não paga, o Santos não paga, ninguém paga. Ninguém paga. E não é só a negociação de jogador, é salário também. É salário também. O Santos deve comissão para empresário, o Corinthians deve comissão para empresário. Quer dizer, é um mundo de faz de conta, onde as pessoas dizem que pagam e não pagam. Só que o Santos precisa desesperadamente desse dinheiro. Então eu volto a dizer, se por um acaso for fazer negócio com o Fluminense, envolvendo o Soteldo, tem que ter garantia bancária, porque se não tiver, a chance de tomar um calote é gigante. Gigante. Entendeu? Relação ao técnico. O Vélez perdeu ontem aquela Supercopa da Liga para o Estudiantes por 3-0. O Quinteiros, o treinador, não foi, porque ele foi ao casamento da filha. Normal. Esse casamento da filha dele não foi marcado anteontem. Devia estar quase um ano, provavelmente. Aí caiu esse jogo e falou pro cara, escuta, minha filha tá casando, velho. Eu vou. Vai lá o de sábado e dirige o time. E o Vélez tomou de 3-0 do Estudiantes. Venceu o Campeonato Argentino na partida derradeira diante do Huracan por 2-0, mas havia perdido para o Central, como é que é? Esqueci o outro, não era um time insignificante da Argentina, eles perderam a Copa da Argentina, que é a Copa do Brasil. Ou seja, em três decisões do Vélez, o time do Quinteiros, embora ele não estivesse presente na última, é bom deixar isso bem claro, o time perdeu 2 decisões, ganhou uma. Volto a dizer para vocês, eu assisti jogos do Vélez, gostei da postura do time. É um time mais ou menos igual ao do São Paulo, para cima, marcando sempre o adversário, tendo o controle do jogo e não deixando o adversário ter a bola. Isso é um negócio muito legal. Isso é um negócio muito legal. Entendeu? Mas de 3 decisões o time só ganhou uma. Tá? Mas nada diz que vai ser o Quinteiros o treinador. Ninguém sabe quem vai ser o treinador. Entendeu? Ninguém sabe. Porque existe um silêncio imenso na Vila Belmiro por parte do presidente Marcelo Teixeira, que não fala nada, o Galo não consegue acertar um alvo, enfim, a situação está difícil. Então, gente, esse vídeo vem para falar exatamente sobre isso. Sobre a questão do Dorival, ele não vai dividir o cargo de técnico da Seleção Brasileira com o Santos. Ele disse isso para mim. Questão do Soteldo, se for negociar com o Fluminense, pega Marcelo Teixeira garantia bancária, senão você não vai receber. Repito, não é porque é o Fluminense. O Santos não paga, Botafogo não paga, Botafogo deve o John, repito. Botafogo, do Texas, time milionário, arrecadou uma fortuna agora com premiação do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, participação no Mundial, ganhou também dinheiro participando da Copa do Brasil, deve $1 milhão para o Santos, não pagou até agora. O Botafogo. Então, o Santos tem que tomar cuidado. Se estiver fazendo negócio para desfazer do jogador porque precisa do dinheiro, precisa vender com garantia bancária. Mas o Marcelo Teixeira, ele é meio bobinho, é capaz de não fazer isso, ele acredita na palavra das pessoas. Olha, é aquilo que eu falo, que eu já falei para vocês aqui, que um ex-chefe meu no Sport TV, o Guilherme Zatar, dizia, se não está no papel, não está no mundo real. Tem que estar no papel. O que tem que estar no papel? Garantia bancária. Se não tiver, meu companheiro, a chance de tomar um calote é imensa. E o Santos segue aí sem o seu treinador. Uma pena. Uma pena. Hoje faz 34 dias que o Santos demitiu o Fábio Carilli. E até agora, nada. Não há planejamento, não há ideia do que vai ser 2025. Nós estamos no dia 22 de dezembro. Falta aí uma semana para começar o próximo ano. E o Santos até agora não diz para o seu torcedor qual é o caminho que ele vai trilhar. Qual é o rumo que ele vai dar à sua instituição no próximo ano de 2025. Lamentavelmente. Gente, se tiver mais alguma coisinha, eu volto nesse domingo. Eu prometo para vocês sabem disso. Tá bom? Nos vemos.